Olha, a mentira já tem caído há muito tempo, né? Nós descobrimos que a Igreja Católica é uma mentira, descobrimos que a Igreja Presbiteriana, Metodista, essas igrejas são tudo mentira, tudo maçonaria. Nós já descobrimos que o arrebatamento secreto foi criado em 1817, caiu essa mentira. Margaret MacDonald criou essa doutrina, um padre. Descobrimos que o J é uma falsa ideia, tá? Então a mentira lá vem à tona, né? É só você pesquisar, por exemplo, tudo que o Jim Jones prega aí sobre o mapa mundi, né? Sobre as trevas exteriores, sobre a Lilith, sobre o arrebatamento secreto, sobre a ceia de Mitra. Olha, isso aí está mais que provado que isso aí não passa de um 7-1 plágio. Isso é uma grande furada, uma grande mentira. Só que assim, qual é a diferença, Reinaldo? A diferença é a seguinte: enquanto vocês estão respirando o fôlego de vida que Al deu, vocês ainda há esperança para vocês. Vocês podem se arrepender pela pregação da Torá. Se vocês morrerem assim, vocês estão condenados, porque vocês morrerão como filho do diabo. Porque o diabo é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. O diabo nunca quis ouvir a Torá desde o início. Entende? Então, Caim foi o filho exemplar do diabo. Ou seja, aquele que virou as costas para a Torá, já matando o irmão. Então, se vocês não querem ouvir a verdade que é a Torá, é porque vocês nunca firmaram na verdade e nunca vão se firmar. Só que assim, nós só estamos ensinando. E Alcha só vai expulsar vocês, falar: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticaste a iniquidade, porque eu não vos conheço. Bom, o que é iniquidade? É pecado. E onde você aprende o que é pecado e o que não é pecado? Pela Torá. Como vocês não lêem a Torá e não crê, né? O Yahshua falou: se cresse em Moisés, crerão em mim, porque de mim falou Moisés. Bom, se vocês não crêem no que Yahshua falou, no que Abraão falou, olha, que eles ouçam a Moisés e os profetas. Como Moisés não está aqui e nem os profetas, a Torá está. Então a gente está pregando a Torá. Se vocês não creem na Torá, a luz, é porque vocês amam as trevas, não tem jeito. Aquele que me ama, guarda o meu mandamento. E os mandamentos de Alcha estão incluso o sábado. Irmão José, seja como for, e você chama o cobra de serpente que andava em pé no jardim, o Criador criou homem e animais. Se a serpente andava de pé, ela não era um homem, entendeu? É isso o problema que a gente não entende, quer fazer passar as coisas que nunca existem nessa escritura. Isso é o seu entendimento. Tudo bem, deixa o irmão pensar como você quiser. A mim não importa. Eu estou na minha, estou dizendo que o Criador criou homem, Adão, ele e os animais, inclusive a serpente que andava de pé, como você está falando. Entendeu? Mas os animais não podem engravidar homem, mulher, no caso, ou o contrário, o homem não pode engravidar dentro de um animal. Entendeu o raciocínio? E outra, irmão Barreto, fala aí. Isso aí, a gente ouvindo isso, eu nem imaginava ouvir isso quando eu estava na igreja. É uma coisa pesada. Nem pastor de igreja evangélica fala isso. Então isso está se cumprindo, a apostasia nos últimos tempos. O dragão, a besta do Apocalipse, vai falar contra Ial e contra a palavra da Torá. Porque se nós virmos e ouvirmos o que sai da boca desse cara, isso é coisa do dragão. Porque ele usa o nome de Ial, ele blasfema contra o nome de Ial, ridiculariza a Escritura, ridiculariza Ial. Todo mundo aponta o Papa Francisco que falou que a Bíblia de Deus foi um fracasso. Só que olha o que esse homem mesmo ensina.
ele ensina coisa pior do que o Papa Francisco. Porque ele fala que a criação de Adão e Eva, principalmente a Eva, traiu Adão no Éden, fez sexo com uma serpente, com anomalia, e deixou uma descendência na Terra, e que o ser humano que está na Terra faz parte dessa descendência. Então esse cara está falando como dragão, irmão. Ele está usando o nome de Al e blasfemando. Se esses Aldins não acordar que esse cara, ele é um blasfemador de Al, ele é um Corá. Entende? Corá estava lá, primo de Moisés, Macha. E ele que blasfemou do nome de Al. Os 10 mandamentos foi dado para Shaal. Vocês que falaram o nome de Al em vão serão mortos. Esse Romilson Ferreira, ele fala o nome de Al em vão. Fala que o livro de Al-Shanan é herético. O cara fala que o livro de Matitiel é herético. Entende? Ele fala tudo contra o que foi escrito, irmão. Esse cara é enviado do inferno. Gostem ou não, querem acreditar ou não. Entende? Uma serpente deita com a mulher e gera o quê? Gera o ser humano. O ser híbrido. Conversa para boi dormir. Esse povo aí está condenado, irmão. Está pior do que os católicos evangélicos. Sinceramente. Quando você fala em termos de serpente, quando Ial compara o homem com a serpente, ele vai comparar o próprio povo de Shaal, a liderança sacerdotal, com uma serpente. Então você vai ver aqui em Deuteronômio. Então Ial te porá por cabeça, e não por cauda. Estará por cima e não debaixo, quando obedecer os mandamentos de Ial, que ele te ordenou para guardar e fazer, ou cumprir, né? Então você vê, se você guardar os mandamentos, você será cabeça. Se você não guardar, você será cauda. E o que ele está comparando aqui? Ele está comparando o pecado que domina o corpo humano, e ele compara o quê? Com uma serpente, correto? Na verdade, as pessoas têm que ter a percepção da mistificação que foi colocada na Escritura. Mistificação, coisa mista. E quando você compreender, separar o místico da realidade, que nós vivemos no mundo real, aí as pessoas vão começar a entender as profecias. Caso contrário, vão ficar em um bando de bobão pregando um monte de palhaçada no mundo. Quando você fala em termos de serpente, quando Ial compara o homem com a serpente, ele vai comparar o próprio povo de Shaal, a liderança sacerdotal, com uma serpente. Então você vai ver aqui em Deuteronômio. Então Ial te porá por cabeça, e não por cauda. Estará por cima e não debaixo, quando obedecer os mandamentos de Ial, que ele te ordenou para guardar e fazer, ou cumprir, né? Então você vê, se você guardar os mandamentos, você será cabeça. Se você não guardar, você será cauda. E o que ele está comparando aqui? Ele está comparando o pecado que domina o corpo humano, e ele compara o quê? Com uma serpente, correto? Exatamente, irmão Leal, cruzamento de raças. Por exemplo, a Europa tem os jafetitas. Aí os semitas são os indígenas, os cananitas são os africanos. E a gente sabe da mistura que teve daquela época para cá. O Portugal e Espanha foram fundadas por árabes e judeus, que misturaram com os europeus. Os franceses é uma mistura de africano com árabe e europeu. Brasil é uma mistura de semitas, africanos, espanhóis, portugueses e holandeses. E até franceses e ingleses. Então olha que salada que dá.
Então a gente, quando entra na questão de querer puxar esse negócio de origem, de raça, fica complicado. E Yahweh é quem sabe que